E é a festa aqui em estúdio. E é verdade, porque também é a altura de festa que começa com os Santos Populares e depois vem as festas de verão e, juntamente de mãos dadas, infelizmente, vêm os excessos. E vamos para aqui falar de um momento de sensibilização com uma unidade que tem sido incansável nesta vertente preventiva, a Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências, muito bem representada aqui pela psicóloga Joana Fernandes. Obrigada por cá vir, é um gosto recebê-la. E, portanto, vamos falar de um assunto sério, mas com leveza, desmistificar, porque acontece, é cultural também o consumo do álcool. É só o álcool o problema ou há outras dependências que aparecem pelo caminho e que já são alarmantes? Antes de mais, boa noite, muito obrigada pelo convite. A verdade é que há muitas dependências. O álcool acabamos por reforçar nesta fase de verão, porque sabemos que a região também promove muitas festas, muitos arraiais, o que é bom, não é? E devemos usufruir da melhor forma possível. No entanto, é realmente importante, como a Sofia disse, ter alguma atenção a estes excessos. E também é por aí que gostava de alertar um bocadinho hoje, mas de uma forma muito leve. Claro. Portanto, trabalhar nesta altura, o ano todo, acima de tudo, mas reforçar um pouco no verão para percebermos que é com leveza, estamos de férias, os horários são mais libertos, mas os jovens depois terão repercussões em termos formativos, não é? E também na parte cerebral há estudos que comprovam, não é? Sem dúvida, e a verdade é que nós sabemos que a altura de verão é uma altura de risco e vários estudos o dizem, uma vez que os jovens não têm aquela rotina tão rígida como normalmente têm na altura de aulas. Portanto, isto acaba por ser uma altura de risco. Porquê? Porque a falta de rotina também pode levar ou pode aumentar a probabilidade. Aquele compromisso, podem deixar arrastar, não é? Exatamente. E a verdade é que eles também merecem este tempo, não é? A questão é, há algumas coisas que podemos fazer, algumas sugestões que podemos dar para que eles aproveitem o período de férias da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, porque sabemos que a prevenção também vem desde cedo e é sempre importante reforçar isso. E quando falamos da prevenção, o vosso público-alvo são os jovens em si ou também os pais e os educadores? Também os pais. Nós trabalhamos um bocadinho com toda a população, nós temos projetos orientados para todas as faixas etárias. Portanto, nesta fase de verão, efetivamente temos um projeto que é o Vibes for You No Drugs. Se quiserem, convido lá em casa a assistirem e a pesquisarem, porque temos página do Facebook e do Instagram. É um projeto de prevenção que atua precisamente nos contextos recreativos, portanto, formamos voluntários universitários, estudantes universitários, que posteriormente, após receberem essa formação, vão às festas, às principais festas, festivais e arraiais da região, para sensibilizar todos os frequentadores das festas. Ok. Essencialmente eles estarão em jovens, sítios fixos ou estarão a circular nessas festas? Normalmente circulamos. Os técnicos da UCAD acompanham-nos e eles dão realmente algumas recomendações no sentido de minimizar e reduzir os danos associados aos consumos. Controlarmos esse impulso para o excesso, não é? Exatamente. E é interessante pensarem desta forma, desconstruir, porque quando vemos um adulto a falar para um jovem, lá vai mais um adulto, que chato, ele não me compreende, ele não vive o que eu vivo, não é? É um pouco por aí, não há identificação dos pares. Exatamente. E neste caso, o nosso objetivo no projeto é realmente esse, é fazer educação de pares. O que é que isto quer dizer? Se forem jovens a sensibilizar outros jovens, mais depressa se identificam, porque têm características semelhantes, porque são parecidos, têm gostos comuns e é mais fácil também transmitir a mensagem preventiva desta forma. E a linguagem que vão utilizar é mais próxima, não é? Exatamente. Nós já somos mais cotas para eles. Sim. Ora, aí está. Portanto, eles fazem uma espécie de curso, é assim, Joana? Sim, eles recebem uma formação e a posteriori, então, após essa formação de sensivelmente 6 horas, vão para... É pouco tempo. É uma formação assim mais intensiva, mas mais curtinha, mas realmente recebem todos os conteúdos e depois têm esta preparação para intervir nos arraiais. Normalmente estão acompanhados por nós técnicos da UCAD, portanto, sempre que houver alguma situação ou alguma coisa que não saibam explicar tão bem, também estamos lá para dar esse apoio. Isto é uma estreia, este projeto? Não. Já tem andado no terreno? Já tem desde 2015 que este projeto tem decorrido e normalmente é muito bem recebido pela população em geral. Pelas pessoas que são abordadas ou pelos jovens, em termos de adesão à parte formativa, para serem os elementos ativos? Das duas partes, curiosamente, sim. Boa. Nós temos temos tido voluntários muito proativos e que têm tido aqui um papel essencial no decorrer deste projeto, portanto,
é uma mais-valia e realmente nós sabemos que a nível de impacto, é outra coisa, não é? Pela questão da faixa etária também tem Por isso é que eu estava a questionar, assim já conseguem ter um padrão, não é? Em termos comparativos ao longo destes anos, Sim. quase 10 anos no terreno, conseguem verificar se o impacto foi grande, se conseguem reduzir a taxa de consumo de álcool, se bem que é difícil, não é? Porque há muita oferta, mas se calhar se não estivessem no terreno, o consumo seria bem mais alarmante. Não é? Sim, e esperamos que a nossa mensagem também tenha esse impacto. Nós muitas das vezes também distribuímos material preventivo, no sentido de ajudar um bocadinho na interação e também facilitar um bocadinho. E também ao mesmo tempo, tanto enquanto distribuímos o material, também já aproveitamos e desmistificamos alguns mitos. Ok. Quais são os mais frequentes, por exemplo? Normalmente nós temos a questão da... Nós abordamos muito a questão da sexualidade, distribuímos preservativos e aí também acabamos por sensibilizar para a questão das doenças sexualmente transmissíveis e das gravidezes indesejadas muito associadas também ao consumo excessivo. Okay. Normalmente estamos acompanhados com a PSP e fazemos também os testes de alcoolemia, porque as pessoas muitas vezes não têm esse controle e acham que estão sempre bem para conduzir. No entanto, nós sabemos que a nível da condução o impacto do álcool tem um efeito bastante severo, não é? E atrás acaba por acarretar muitos riscos. Portanto, fazemos testes de alcoolemia sem taxas associadas e também acabamos por distribuir repassados para falar da questão das baixas de açúcar no sangue. Pois. Quando há um consumo excessivo de álcool. Para está, porque é frequente, não é? E há gente que sente o impulso de comer, mas outros que só continuam no álcool e depois desmaiam. Exatamente. E isto é um risco. As hipoglicemias também, muitas das pessoas não têm noção de que realmente há esta baixa de açúcar quando há um consumo excessivo. Principalmente aquelas bebidas mais licorosas, que têm um grande teor de açúcar, mas que depois lá vai rapidamente. E em relação às drogas, também tem sido problemático. Uma altura em que se via até a colocação de drogas estrategicamente nas bebidas das pessoas. Para isso nós recomendamos, não sei dizer ao certo como é que, valores ou estatísticas, mas no entanto realmente nós também fazemos essas recomendações muitas das vezes na noite e também para os jovens, que é a questão do cuidado com o copo. Mas muitas vão consumir álcool, ter alguma atenção, terem o copo sempre com eles, para terem este controlo, porque se nós, e isto é aquela questão da prevenção, se nós estivermos a prevenir que estas situações aconteçam, nós temos alguns cuidados, também vamos evitar que realmente os jovens se envolvam em comportamentos de risco. Será que devíamos aderir ao flute como a rainha de França, que aderiu ao flute sem o pé exatamente para não haver o risco de envenenamento? Ela tinha que estar sempre com o flute, porque não podia pousá-lo. Poderia ser uma Quem sabe, não é? Andar assim, por já eu consumi menos que era um flute mais pequenino. E como não tinha pé, tinha que estar sempre na mão, porque senão caía e lá se desperdiçava a vida. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Poderá ser um copo único, não ser um copo, ser um flute. Poderá ser uma estratégia. Isso é que era, não é? E em relação, por exemplo, ao tabaco e outras drogas que também poderão ser fumadas, isto também tem sido uma preocupação, o tabaco em si? É sempre uma preocupação. Porque quem bebe também acaba fumando, não é? Sim, e nós sabemos que na noite muitas das vezes há policonsumos, não é? A questão de, muitas das vezes não é só o consumo de álcool, também realmente acaba por haver outros consumos envolvidos, como a questão do tabaco ou outras substâncias. E realmente é sempre uma preocupação. Nós também acabamos sempre por sensibilizar e até temos projetos específicos para o tabaco e para essas substâncias. Efetivamente no Vibes o nosso foco acaba por ser um bocadinho mais o álcool e podemos sensibilizar. Se alguém tiver alguma questão também podemos aproveitar para desmistificar ou aqui esclarecer alguma dúvida. E se calhar também a venda indiscriminada do álcool, não é? Porque são menores de idade que têm o acesso banal às bebidas, não é? Sim, e nós sabemos que os jovens muitas das vezes arranjam sempre estratégias, ou é um amigo, ou às vezes ou os comerciantes que podem sem querer facilitar ou não pedem identificação. Isso também é uma preocupação e aproveito para relembrar sempre que realmente o consumo de álcool só é permitido a partir dos 18 anos. Portanto, muitas vezes é difícil. Há pouco eu estava a falar das alterações que são irreversíveis, mas, se calhar, dito por si, terá outro impacto, não é? Porque estamos a dizer, são maiores de idade, não é só porque sim, não é? Sim. Nós sabemos, e há vários estudos que dizem que o cérebro, até aos 25 anos, já há quem diga, está em desenvolvimento. Ou seja, o facto de nós estarmos a colocar uma substância, o álcool neste caso é uma substância depressora, mas o facto de nós estarmos a colocar uma substância num cérebro que ainda está em desenvolvimento,
isto tem um impacto brutal a nível cognitivo e não só. E a verdade é que nós também sabemos que quanto mais precoce é o consumo ou a experimentação, maior probabilidade de criar aqui uma dependência. Claro. E vai aumentando o consumo, não é? Porque para se sentirem mais alegres vão ter que beber um pouco mais, porque a tolerância também muda, não é? Sim, exatamente. Quantos de nós bebe um copo já fica alegre, pronto, e se calhar Exato. com o consumo excessivo isso já não acontece. Infelizmente eu acho que isto ainda, novamente, eu dizia que era cultural, no início estava a falar disso, Sim. porque vamos aos Estados Unidos, é só aos 21 anos que podemos comprar álcool, não é? Porque que aqui somos mais benevolentes? Será que interessa? Pois? Sim, isso é uma questão que ainda está por resolver, porque realmente é mesmo muito cultural e infelizmente o álcool ainda é muito aceito, é muito banalizado. Ainda aceitamos, toleramos muito o consumo, não vemos isto como um problema. E é aqui uma coisa que temos que pensar, que é nós podemos decidir consumir, mas não. Esta é uma escolha nossa, mas não escolhemos tornar-nos dependentes. E nós sabemos sempre que, e era o que eu falava, muitas das vezes quando os pais ou quando os mais velhos realmente incentivam este consumo, um jovem que depois vai para a noite também vai ter outra percepção em relação à substância e se calhar vai ter uma maior familiaridade e também não é isso que nós pretendemos numa fase precoce, principalmente na adolescência, pré-adolescência. Porque a experimentação muitas das vezes também já ocorre na pré-adolescência e às vezes mais cedo. Que é incrível, não é? Depois para trabalharmos todos os elementos desta equação torna-se mais difícil. Mas é verdade, por exemplo, quantos de nós já não ouvimos a situação do vamos brindar, mas não podes brindar sem álcool ou com água. Exatamente. Portanto, quase que já ia impingir. Exatamente, e nós sentimos muito isto e por isso é que aqui eu acabo por reforçar aqui a importância do papel dos pais. Porquê? Porque se os pais estiverem informados e se desde cedo também falarem e tiverem esta percepção do risco que o consumo traz, será mais fácil a posteriori também terem esta relação com os filhos em que falam abertamente sobre os riscos, abordam esta questão com outra leveza, mas também tendo em conta que realmente isto deve ser uma coisa que deve ser, este consumo deve ser mais atrasado, mais tarde possível, mais tardio possível. Adiado. Sim. Portanto, os seus pais que estejam a ver este programa, que queiram um pouco mais de informações ou até orientação, podem contactar a UCAD? Podem contactar a UCAD. Nós estamos na Rua da Alegria, número 31, mas qualquer questão que tenham podem sempre contactar-nos. Nós temos vários projetos, nós também muitas das vezes tentamos chegar aos pais e, portanto, o que eu sugiro é que aproveitem quando realmente há ações e há algum debate sobre este tema, aproveitem também e aproveitem para ter este conhecimento, porque acho que conhecimento nunca é demais, não é? Claro. E é sempre bom também estarmos informados. Todo o valor. Em relação àquelas atividades formativas para os jovens universitários que queiram colaborar convosco, ainda vão decorrer mais algumas atividades neste momento ou já encerraram e vão mesmo para o terreno agora? Não, precisamente o oposto. Nós vamos iniciar amanhã, dia 22 de julho, vamos estar nas festas de São João da Calheta. Portanto, podem nos encontrar por lá a partir das 8. Podem encontrar os nossos voluntários, podem abordar-nos se tiverem interesse. E realmente ao longo do verão temos mais atividades planeadas. No próximo fim de semana estaremos na Ribeira Brava, a partir do dia 29. Mais umas festas populares. Mais umas. E os grandes arraiais que irão acontecer, mais descentralizados também, irão acompanhar. Sim. São sempre os mesmos voluntários, estes jovens universitários que fizeram o curso, ou depois são outros que vão alternando? Vão alternando, nós damos formação todos os anos. Acontece muitas das vezes os voluntários do ano anterior também quererem continuar a participar, o que é maravilhoso. E então vamos alternando, normalmente por intervenção, vamos alternando um bocadinho os voluntários. Há voluntários que são mais pontuais e que querem participar em mais intervenções. E esses sim, realmente, se calhar, acabam por todos fazerem o que podem, não é? Sim, exatamente. E nós sabemos isso, sim. E sabemos que eles fazem o melhor e também valorizamos muito esse trabalho. Obrigada, Joana. Foi um gosto recebê-la e dar a conhecer mais um dos projetos que levam para o terreno para se aproximarem da nossa população, neste caso de grande risco e vulnerabilidade, que são os mais jovens e os excessos. Um bom verão, em segurança acima de tudo. Muito obrigada. E quanto a nós, vamos fazer um curtíssimo intervalo e garanto que vão adorar a segunda parte e vamos aprender assim uns passinhos de dança. Acredito que vale a pena.